não conhecia Barretos, não tinha nada com Barretos, conhecia Barretos de nome. Eu me lembro muitas vezes que uma vez eu fiz uma viagem a Goiás, na volta nós passamos, não por Barretos, passamos por fora de Barretos, por uma outra estrada que passa por fora de Barretos. Mas conhecia Barretos de fama, né? Pela festa do peão, muitos amigos meus lá de Aguaí costumavam vir na festa, e eu nunca deu certo. Aí, como eu estava em São José do Rio Pardo, que era uma comarca muito pesada, eu falei, eu vou me promover para uma comarca que vai ser instalada. Não quero mais pegar comarca, um acervo muito grande de processos complexos, e eu sempre procurei conduzir o processo de uma certa forma. E quando você chega numa comarca que não é a sua, o processo às vezes da forma diferente que você gosta de conduzir. Então eu pensei, se eu pego uma comarca nova, uma vara nova, eu tenho chance de fazer isso. E eu queria cível. Eu tenho, assim, essa impressão de Barretos, assim, eu não, assim, até hoje, desde aquela época que eu só vim como esposa do Vinícius, eu carregava uma pilha de processo, ficava em casa sozinha sentenciando, que eu consegui essa facilidade no tribunal. Fiquei pelo menos uns, sei lá, uns 3, 4 meses que meu cargo ainda não era aqui, eu sentenciar em casa, então eu ficava em casa no meu escritorinho lá e eu ficava fazendo só sentenciando, e eu senti muito isso e foi muito positivo. E eu falo assim, eu adoro Barretos, eu assim, adoro toda essa parte até da cultura própria aqui da região. Eu acho isso muito ímpar e muito valioso. Toda a minha família está no direito. Meu pai é advogado, meus irmãos são advogados, certo? Meus filhos são advogados, meus primos são advogados. Então era o caminho natural que a gente tinha que seguir, né? Eu nunca tive uma outra carreira a seguir. Na verdade, o que eu queria mesmo era dar aula. Eu sempre fui apaixonado pelo magistério, tanto que eu dei aula a minha vida inteira, certo? Eu dei aula em curso primário, em curso secundário, em faculdade, dei aula em cursinho, certo? Mas como carreira eu acabei seguindo o direito, certo? Gostando do que eu havia estudado e ingressado na magistratura. A minha família é toda de advogados, né? A família do meu pai, da parte do meu pai. Então eu cresci, ele veio para Barretos, eu tinha uns 3 anos de idade, eu acho. Eu não nasci aqui, mas me considero barretense. Eu nasci em Tambaú, que é uma cidade onde meu pai foi juiz também. E eu cresci dentro do fórum, praticamente. Eu lembro, o fórum era lá na 15, e meu pai trabalhando, às vezes eu saía da escola e ia brincar no fórum da 15. Então, e vendo ele trabalhar, eu quis me tornar, a princípio, advogado, né? Eu estudei em Ribeirão Preto, fiz a Unip. Eu sou da 2ª turma da Unip, logo que ela foi criada em Ribeirão. Me formei em final de 2000, colei grau em 2001, então já são 22 anos, né? Advoguei 6 anos, então trabalhei em Barretos como advogado também. Então eu tive contato no fórum com a comarca, com os juízes antigos como advogado. E em 2003 eu fiz um mestrado em Portugal. Eu mudei para Portugal, fiquei 8 meses lá, estudei em Coimbra. Fiz mestrado em Direito Civil. Voltei, advoguei mais um pouco e aí eu resolvi que eu queria ser juiz. Na época me parecia assim, porque a comarca de Guaíra era bem menor, então foi um tanto assustador assumir a promotoria de Barretos, porque Barretos é uma comarca muito superior em tamanho e número de feitos em questões trazidas, né, para apreciação. Então, no começo, assim, é um pouco assustador, mas 20 anos depois a gente já está bastante habituado. Enfim. Quando chegou a Barretos, né, como que foi a sua impressão da comarca nossa aqui? A impressão foi a melhor possível, fui muito bem recebido pelos colegas e aquela primeira impressão realmente ficou. Eu fiquei como juiz substituto 2 anos aqui em Barretos, de 2010 a 2012. Trabalhei aqui também nas comarcas de Bebedouro, Viradouro,
Monte Azul Paulista, Olímpia e Colina, e eu vim retornar. Deus quis que eu viesse a retornar em 2017. Em 2017 eu retornei, dessa vez como juiz titular da Terceira Vara Civil. E mesmo assim ainda tem relacionamento com Barretos? Sim, muito. Inclusive hoje estou trabalhando aqui. Estou designado para a Segunda Vara Civil. Às vezes, como os colegas daqui sabem que eu sou de Barretos, às vezes quando eles precisam sair, eles pedem para eu assumir a vara. Doutor Paulo, durante sua carreira deu aula, fez alguma especialização? Eu fiz especialização antes de ingressar na carreira de processo civil, na faculdade que me formei, inclusive, que é a Fundação Educacional de Barretos. E eu tive a honra também de receber um convite para lecionar o ano passado. E eu lecionei por quase 6 meses na faculdade. Pedi para não continuar por razões de cunho pessoal, especialmente profissional, porque estava bem apertada a comarca, eu ainda era o juiz substituto. Então eu estava de certa forma ficando pesado para conciliar a docência com o meu trabalho. E aí eu optei em prorrogar um pouco esse retorno para um momento mais oportuno. Mas está no radar voltar a lecionar? Então. Sim, sem dúvida, foi uma experiência incrível. Eu sou nascido em Viradouro, né, uma cidade próxima aqui, na região aqui de Barretos mesmo. E interessante essa questão de vocação, né? Desde o tempo ainda do estudo do ensino médio, já eu talvez visualizando, né, situações assim do dia a dia, filmes e situações outras, eu sempre tive um desejo, né, de cursar direito e de uma forma já definida, por incrível que pareça, já em me submeter a um concurso da magistratura, né? Então, antes mesmo de ir à faculdade de Direito, eu já tinha como ideal exercer a magistratura. Então, algo interessante, porque não tenho ninguém na família, não tinha, né? Pelo menos na época, como uma referência, alguém mais próximo. Então, foi algo que nasceu assim, naturalmente, pela observação mesmo, né? Das situações. Com o Dr. Paulo Sérgio da Silva, eu também trabalhei por todo o período que ele esteve aqui, porque as minhas atribuições eram, no começo, criminais apenas. Então eu trabalhava na vara criminal, que era única, fazia um final de processos da vara criminal. E eu fazia júri, fazia criança e adolescente, menores mais antigamente, fazia direitos difusos como consumidor, como meio ambiente e execução penal. Execução penal é para acompanhar a evolução do cumprimento da pena dos presos. Então, todos os presos encarcerados, eu que olhava os processos, além do juiz criminal. E eu fiquei 2 anos e alguns meses, 2 anos e 2 meses em Carapicuíba, que é uma cidade muito pobre, né? De muita miséria, uma das cidades mais pobres do estado. E em março de 2013 foi inaugurada a unidade Barretos e eu tive a oportunidade de inaugurar, junto com uma outra defensora, a unidade da Defensoria Pública em Barretos, na época apenas com uma sala no fórum, atuando na área da infância, juventude e execuções penais e eu na primeira vara criminal. Eu fiquei então 1 ano e 3 meses também nessa atuação na vara criminal, enquanto não era instalado o prédio da Defensoria Pública para que a gente assumisse o atendimento inicial ao público, até porque com 2 seria impossível. E em junho de 2014 nós instalamos então a nossa unidade aqui na rua 25 de agosto, número 740, com o atendimento inicial ao público, com 6 defensores públicos. E eu então entrei na área de fazenda pública, fiquei por 2 anos e alguns meses nessa área e a partir de 2016
eu passei para a área de civil família e comecei a dar ênfase na atuação coletiva, né? Que é o que eu acho que consegue mudar de forma mais positiva a vida das pessoas. Às vezes, quando eu fazia audiência com advogado, eu ia na condição de estagiário, você percebia que tanto dos juízes quanto dos promotores, quanto dos próprios advogados, eles achavam legal aquilo, né? Então eu pegava processos no cartório, eu levava, e eu tinha muito contato com os cartorários, né? O tempo todo. O Otávio praticamente parou de ir em cartório, eu que ia. Buscava isso quando eu fiz 16, 17. Quando eu entrei na faculdade, então, aí que aumentaram muito as minhas atribuições no escritório. Então, praticamente cartório era eu que ia. Então, contato com a Lúcia, com o Claudiné, com o Suami, com o próprio pai do Dr. Neyton Fantoni, era eu que fazia, né? Um moleque lá de 16, 17 anos, os juízes, na época tinha uma autorização, eu podia pegar processo em carga, sob responsabilidade do Otávio, então praticamente eu fazia todo o serviço de cartório, então eu me apaixonei por aquilo, né? Eu adorava ir em cartório. Hoje você não vai mais porque os processos são todos digitais. O contato com os cartorários é o WhatsApp, né? E-mail, mas era muito próxima a atuação com os cartorários, e era muito importante você ter boa relação com todo mundo, né? E isso o Otávio sempre ensinou. Né? Ele sempre ensinava, ó, você tem que ser sempre educado, você tem que tratar todo mundo bem, você não só precisa da pessoa, como faz parte você ser bem relacionado, né? Então, eu assim, tive uma boa escola. Doutor Otávio também te ensinou a ter prazo e a estudar. Bom, duas grandes lições do Otávio, né? O prazo era para ontem, isso criou um nível de ansiedade muito interessante, né? Porque eu tenho o hábito de cumprir as publicações no dia, então, por exemplo, sai hoje o Diário Oficial, os despachos eu já faço hoje, a não ser que seja coisas muito complexas. Aquilo que pode ser feito hoje eu já faço hoje, já fico livre. O Otávio tinha aquela política, fica livre, né? Já resolve. Esvaziaram o prédio, fizeram uma faxina mais ou menos e nós fomos para lá. Nós fizemos a mudança, né? Os próprios funcionários. Então tinha muito problema de estrutura ali, de banheiros, uma série de problemas, de chuva. Ficamos um bom tempo ali. Depois dali nós mudamos acho que mesmo umas 4, 5 vezes. Fomos para a Avenida 7, depois fomos para o Banco do Brasil, fomos para vários lugares. Eles fazem uma votação entre os juízes e nomeiam um para ser o funcionário do ano, né? E eu tive o privilégio de ser o primeiro a ser nomeado como diretor de serviço, funcionário do fórum naquele ano. E foi uma coisa muito bacana, isso incentiva o pessoal, motiva o pessoal, então eles veem esse diferencial que Barretos tem, né? Nas outras comarcas eu nunca ouvi falar que tem. E essa homenagem sempre acontece no dia do funcionário público, naquela semana antecedida do dia do funcionário público. Então é muito, muito gostoso trabalhar no fórum. Eu não tenho nada o que falar isso aqui. Bom, meu ingresso foi através de concurso público. Eu prestei o concurso para escrevente, inicialmente, onde eu ingressei, e trabalhei na primeira vara criminal por uns meses. Depois eu fui para a primeira vara civil, onde eu trabalhei com o seu Ernesto Giuliani, e depois eu fui nomeada escrevente-chefe, né? Porque tem uma sequência, né? Escrevente-chefe, e depois, quando o senhor Ernesto aposentou, eu fui nomeada diretora. E nesse meio tempo você cursou a faculdade de Direito porque se apaixonou pela profissão? Civil, pela área civil. Eu nasci em Bariri, aqui no estado de São Paulo, 14 de julho de 1948, faz muito tempo. E eu, como motivo para escolher a área do direito, é que eu sou filho de magistrado, meu pai foi juiz, né? Tenho parentes na magistratura, na advocacia, e isso acabou me orientando no sentido de fazer a faculdade de Direito, e também em razão de eu tinha hábito de, mesmo quando adolescente, até na pré-adolescência, de ver aqueles processos que iam para casa e que meu pai fazia as decisões. Convivi com a chamada família forense desde criança. Meu pai foi diretor de cartório por 38 anos. Então, desde criança que eu
que eu tinha o hábito de ir ao cartório, encontrá-lo, às vezes para ir embora junto com ele. Nesse período, eu já convivia muito com filhos de juízes e de promotores, porque perto da minha casa, geralmente moravam juízes ou promotores. E essa convivência foi me aproximando bastante com as profissões jurídicas, mas eu tive 2 grandes momentos na minha vida que me levaram para a magistratura. O grande mentor que eu tive, que me conduziu para a magistratura, foi o desembargador José Renato Nalini, que era o vizinho de muro da minha casa e pegava no meu pé desde que eu era adolescente, dizendo o seguinte: você tem muito perfil de juiz, precisa pensar seriamente em fazer o curso de Direito pensando na magistratura. De lá, em 2009, nós viemos para esse prédio novo. Né? Graças a Deus nós viemos para esse prédio novo. Prédio muito bem estruturado, com área para todo mundo. Aqui foi uma bênção, né? Eu consegui trabalhar com mais tranquilidade, num lugar mais proveitoso, né? O que você lembra do antigo fórum, né? Que ficou tanto tempo lá, né? A justiça ficou tanto tempo lá. O que você lembra de lá? Eu gostava muito da arquitetura lá, né? Porque é um prédio antigo, né? Muito bonito. Tinha o salão do júri, né? Que a gente via algumas vezes, deu a oportunidade de ver. Era gostoso, mas era muito complicado, porque você tinha os juízes num lugar, os cartórios em outro, você tinha que levar os processos para despachar, tinha que voltar de lá. Então era muito complicado nesse sentido. Eu acho que não só para o pessoal que trabalhava, mas para os advogados principalmente, né? E atendimento ao público. Você tinha que ver o processo num lugar, você tem que ir fazer audiência em outro, atendimento de promotor em outro. Então era muito complicado.